Muito bem, estou ajustando aqui ou fazendo os últimos ajustes. E como sempre aí eu preciso do seu like se você está ouvindo a minha voz, o áudio, né? Estou usando o microfone e já está chegando o pessoalzinho de sempre. Isso, já vi um like ali. Vamos ver. Deixa eu organizar para mim poder acompanhar o tempo aqui, né? Às vezes eu me perco no tempo. Pessoalzinho chegando, a Camila, o Marco, o Fernando. Muito bem. Nem todos aparecem para mim, viu? Às vezes, depois que eu vejo algum nome, não é sempre. Aí, estou testando o áudio, está aparecendo. Muito bem. Para quem já chegou e costuma usar a sua Bíblia, a meditação que eu trouxe hoje é João capítulo 17. Antes de nós estarmos separando para orar, eu quero trazer essa meditação para os irmãos. João capítulo 17. E toda terça-feira nós separamos um tempo para orar. Hoje não vai ser diferente. O pessoalzinho está chegando. Beleza, tive um retorno do Alder, tá ok, o som e imagem. Boa noite, Marco, está chegando também. Já estou com a minha Bíblia aqui, as minhas anotações. E mais um pouquinho só. O Dene chegou, boa noite, Dene. Está chegando sua vez, hein, Dene? Só mais um minutinho. E aí nós já vamos começar essa live e o pessoal vai chegando aos poucos, né? Agora minha esposa, agora sim. Aí ela costuma compartilhar o link lá no grupo, né, da igreja. Muito bem. Às terças-feiras nós costumamos separar um tempo para orar. Isso já é desde muito tempo. Eu não tenho uma data exata, mas muitos anos nós já fazemos isso todas as terças-feiras. A Marta está chegando agora, também era uma que estava sempre lá nas terças-feiras. E nós pegamos por hábito separar esse tempo para oração. Mas sempre eu trazia uma mensagem antes, né? Eu chamo isso de aquecimento, aquecer o nosso coração. E não é diferente. Estou aqui trazendo essa mensagem para os meus irmãos de João capítulo 17. O pessoal está chegando, está dando um like ali, é sinal que está tudo ok. Mas antes, né, nesse pequeno tempo, essa pequena meditação, eu não gosto de prolongar muito na introdução, porque depois fica gravado e as pessoas vão assistir, elas têm que estar avançando lá até a mensagem ou aguardando. E como fica gravado, né, os que vão chegando, vai assistindo, pode ver depois por completa. Mas terça-feira de oração. Todo dia é dia de oração, não só terça-feira, todo dia. E nós separamos esse tempo em que nós entendemos que nós falamos com Deus. Eu sei que por causa dessa pandemia, talvez há pessoas que oram sozinho. Acontece de estar em família, que nem todos são convertidos, mas nada impede. Eu sempre digo que nós não estamos sozinhos. E obedecer aquele critério, né? Ore até que você consiga orar. Porque nem sempre nós oramos. Nós podemos fazer um ritual. A nossa mente pode estar até falando com Deus e pensando em outras coisas, em problemas, preocupações ou coisas que vamos fazer. E é dificilmente, às vezes, que nós conseguimos se concentrar totalmente em uma oração. Às vezes uma outra pessoa está orando e nós estamos ali divagando, né? Que acontece esse tipo de distração. Então a outra pessoa está orando e ela fala
o nome de um terceiro que não está ali. Aí você lembra, eu preciso falar com aquela pessoa. E aí, quando você viu, o outro irmão já orou ali 5, 10 minutos e a sua mente está parado ainda num nome que ele disse. Alguém já disse que cultuar a Deus é um labor inteligente, é um trabalho que usa a mente. E é um desafio de nós dedicarmos a nossa mente totalmente a Deus, adorar o Senhor seu Deus de todo entendimento. Mas antes, né, de nós separarmos para orar, nós fazemos isso. Eu desafio você a estar abrindo aí em João capítulo 17. E eu vou estar orando antes de trazer essa pequena meditação para os meus irmãos. Pai bendito, obrigado, papai, por mais essa terça-feira. Ó Deus, nos ajude. O Senhor, podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E sempre, Pai, nós dependemos de Ti. Peço a Ti nessa hora, me ajuda com essa mensagem. Não foi eu que escrevi nada do que nós temos em mãos, nenhum de nós. Foi o Senhor quem se revelou a nós. Por isso eu te peço, suplico, me ajude. Que o Senhor possa me sustentar esses pequenos minutos em que eu irei compartilhar a mensagem com os meus irmãos. Eu te peço, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. A meditação que eu trouxe para os irmãos essa noite está em João capítulo 17. Alguns chamam de oração sacerdotal. Outra, a última oração de Jesus. A minha versão está a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está prestes a morrer. Essa vai ser a última oração. E para a gente poder entender um pouco mais o que está acontecendo aqui, Jesus ele vai falar os seus últimos desejos aos discípulos, antes de ir para a cruz. Então, a pergunta é, o que um réu de morte, o que é dado para ele, ou seja, quando é dado para ele um tempo para ele fazer um pedido ou um desejo antes de morrer, o que ele pediria? E a história diz isso, não é o que ele pediria, mas até o que ele pediu. Alguns pediram pela última vez, sabiam que ia morrer no outro dia, ou estava próximo à sua morte, e eles pediam para ver a sua família. O que era importante para eles era a sua família. Ver a sua família a última vez, antes de talvez se assentar na cadeira elétrica. No Brasil nós não temos essa realidade, né? Outros réus, às vezes se surpreendia, ele queria apenas comer a sua comida favorita. Outros pediram para fumar um cigarro. Não, o meu último desejo, eu quero fumar um cigarro. Outros para sair lá e ver a luz do sol um pouco, para ter a liberdade, ter o prazer de ter liberdade, né? E alguns que temem, né? Eles pedem uma Bíblia ou pedem a presença de um ministro que vai trabalhar na área espiritual, que ele possa confessar os seus pecados e talvez tentar quitar a sua culpa diante daquele ministro religioso que está diante dele e tentar entrar em paz na eternidade. Então, cada pessoa na história, nós vemos que, e poderia listar várias outras aqui, cada réu pede o que está no seu coração. E Jesus, de frente à morte, ele foca o que é mais importante para aquele momento. Mais importante para aquele momento, o que seria para Jesus Cristo? Qual seria o seu último desejo antes de chegar essa hora? Qual seria o último desejo de Jesus antes dele ser executado? Nós sabemos que em João capítulo 18, no próximo capítulo, ele vai ser condenado. Ele está prestes a enfrentar 6 tribunais. Nós já vimos isso na Páscoa, sendo 3 tribunais judios e 3 romanos, né?
e ele vai enfrentar Caifás, Anás e Roma, né? E o próprio povo. Então, tudo isso espera Jesus, que é a pena capital de Roma. Ele seria crucificado e ele já vinha falando que isso iria acontecer. E aqui em João capítulo 17, Jesus ele vai fazer uma oração ante a morte, diante da morte. Ele sabe que não vai ter mais nenhuma oportunidade de fazer uma oração desta, não antes da morte. Não é? Nós sabemos que ele ressuscita, ele volta, ele trata com os discípulos, mas essa oração antes da morte, lembrando que ele enfrentou a morte por nossa causa e ele morreu, foi sepultado, né? O sepultamento dele é o atestado de óbito nosso hoje, e ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqui ele faz uma oração introspectiva, uma oração tão profunda. Jesus ele está caminhando, quando ele está cruzando o vale de Cedron, um vale, e ali ele para e ele vai falar com o Pai. Ele já tinha instituído a ceia, aqui já tinha passado por isso, ele já havia lavado os pés dos discípulos, ele já tinha notificado que Judas iria traí-lo, tudo isso. Eles já tinham terminado, já haviam cantado um cântico, como a palavra de Deus diz. E essa mesma noite, era uma noite fria, quando a gente estudou nós vimos isso, uma noite de inverno, talvez como essa que nós estamos passando. E Jesus ele estava ali caminhando fora de Jerusalém. É uma marcha, nós aprendemos isso quando estudamos Marcos, né? Uma marcha para o Getsemane, tudo aquilo que iria acontecer com ele, réu de morte. E o que Jesus ele pede nessa oração dele, tão íntima, tão maravilhosa que nós vemos em João capítulo 17. Eu quero rapidamente trazer, tem muito mais coisas, mas 3 que eu acho que são extremamente importantes para nós. A primeira coisa está no verso 11. 17, 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus aqui, a primeira coisa que Jesus está pedindo é proteção. Proteção para os seus seguidores. Já não estou no mundo, mas eles vão continuar no mundo, Pai. É o que ele está dizendo. Eu vou junto de ti, Pai Santo, e guarda-os em teu nome. Então Jesus ele pede proteção para os discípulos, os 11 restantes, né? Nós vamos ver isso. E agora, outra coisa que ele fala aqui, né? Guarda em teu nome, e uma palavrinha-chave aqui, para que eles sejam unidade. Jesus, ele vai falar de unidade, proteção. Para o quê? Para que eles continuassem unidos. Nós sabemos que uma das coisas que uma das tragédias mais devastadoras para um cristão é ele passar por uma divisão de igreja, né? Quando há aquela divisão, ela vai devastar famílias. Eu já passei por isso há muitos anos. Ela devasta amizades, cada um vai para um lado, devasta o que mais? Reputação, que seria o testemunho da igreja, o testemunho de Cristo. É uma experiência traumatizante, uma experiência terrível. É uma experiência que meu desejo é que ninguém passe por isso. Alguém já disse que é como amputar um membro humano. E a igreja ela passa muitas vezes por esse tipo de divisão. E por quê? Quando nós falamos de igreja, não somente prédios, são pessoas em que não há unidade e elas se separam.
E aqui, no verso 11, Jesus Cristo ele está pedindo por essa unidade, para que eles sejam um como nós. Ele está conversando com quem? Com o Pai. Pai, que eles sejam um como nós dois somos. Ele dá o exemplo. Eu costumo dizer que se a igreja de Jesus ali nasceu com 12 membros, né, ele já tinha participado de uma divisão, porque Judas já havia o abandonado. Nesse momento, Judas já estava indo lá buscar as pessoas que o prenderiam. Então, de 12, tirando uma perda de 8% da igreja de Jesus aqui já haveria perdido, se nós olharmos por essa ótica. Mas, e aproveitando essa ótica de Judas, o 17, aí o verso 12, ele vai dizer assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, no nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. O verso 12. Então, agora, algo que eu quero dizer, e nós temos que nos atentar, nós estamos aprendendo Tiago pela manhã, e vemos a ação do maligno, o que é a ação do maligno, o que é a ação do homem. Mas aqui no caso de Judas, o único que dividiu o corpo, ele era instrumento de quem? De Satanás. O que promoveu divisão é instrumento de Satanás. Com isso, eu devo me atentar e ter o cuidado de não tirar a responsabilidade do homem. Imagine quando o homem pecou. Deus não chegou para a serpente e falou: sua serpente má, vem aqui, Adão, vem aqui, Eva, que eu vou proteger vocês. Fora daqui, nunca mais você faz isso com eles. E põe a serpente expulsa. Não, não. Nosso Deus, ele trata todos. E ele divide a responsabilidade ali. Tanto para com o tentador, como para com Adão e para com Eva. E nosso Deus é justo. Ele é justo. Então, ele nos trata assim. Mas a fonte, a origem da dissensão, da divisão, é maligna. Em João 13, 27, você não precisa ir lá, eu anotei aqui, diz assim: após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Nele quem? Em Judas. E aí Jesus fala: olha, o que você tem que fazer, você vai fazer. E o termo que Jesus usa no verso 15, aqui, ele diz assim, falando ao Pai, né? Pai, não peço que os tire do mundo, e sim guarde-os do mal. Mal com U ou com L, que está na sua Bíblia? Com L, de maligno. A malignidade. Aqui, algumas versões, elas trazem, a NVI, se eu não me engano, ela traz maligno mesmo. Então, esse mal que Jesus está dizendo aqui, não é de você acontecer um mal de tropeçar e cair, ele está falando: livra-os do maligno. Não peço que tire do mundo, mas guarde-os do mal. Jesus sabe quem promove a divisão. Ele não fala guarda-os de Judas. E quando Paulo escreve Efésios, lá na sua carta, no capítulo 6, no finalzinho, lá para o verso 12, ele fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra sangue e carne. A gente esquece isso rapidamente, não é? Nós queremos dar na cabeça das pessoas que nos perseguem, quando a Bíblia fala: ore pelos que nos perseguem. Não é? Ore pelos seus inimigos, abençoe quem vos amaldiçoa. Mas Paulo lá, ele fala: olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, há algo maligno por trás disso. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso que nós vivemos. Então, a primeira coisa que Jesus está falando na sua oração, intercedendo pelos discípulos e por nós, porque ele vai dizer por aqueles que ainda irão crer, então você está nesse texto,
A primeira coisa que Jesus pede na oração dele, na última oração antes de morrer, voltada, a maior oração seria voltada para os discípulos, pedindo que livre-os do mal. É o maligno que orquestra esse tipo de coisa, que não promove a divisão, que causa briga, que causa contenda. E Pedro depois ele vai falar lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala, olha, sede sóbrios e vigilante. Atenção, é para vigiar. O diabo quem? O seu amigo? O vosso adversário. Anda em derredor como um leão, rugindo, procurando o quê? A quem possa devorar. Quem possa devorar. Agora, não confunda diferença de opinião. Diferença de opinião existe desde o início da igreja, existe desde que o homem existe, né? Os cristãos eles não estão em acordo com tudo. Por isso que existem diversas denominações de igrejas. E eu penso que Deus permite isso até por causa da diversificação que Ele mesmo promove, né? Porque nós pensamos diferente e nós encontramos a unidade nas Escrituras, encontramos a unidade em Cristo, a única unidade que tem em Cristo. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós temos muitos pontos polêmicos entre nós mesmos, né? E podemos passar anos, centenas de anos e não chegarmos num acordo. Por exemplo, um cristão pode ingerir álcool, fumar cigarro, ir a uma danceteria, como se deve se vestir. Um pastor ele deve pregar de gravata, pode um pastor pregar de bermuda, um crente pode ir no cinema, assistir novela, hoje Netflix, ele pode apostar, jogar na loteria, qual tipo de música é permitido ele curtir, que música que se usa na igreja, que se deve cantar, né? Qual instrumento que deve ter dentro da igreja. Então, esse tipo de coisa que são periféricas, não são central, normalmente há discussões. Né? E agora, Jesus Cristo, ele sabe disso. E Paulo, quando nós estudamos Filipenses, ele cita 2 nomes lá, Sintique e Evódia. Fala, olha, eu peço para elas, diga para elas entrarem em concordância, né? Uma discórdia entre elas haviam discutindo. Agora, entre os 12 havia divergência de opiniões também. Olha, não vai lavar o meu pé, não é isso? Quem vai ficar à direita de Cristo? Quem vai ficar à esquerda de Cristo? Em Atos 15, você vê ali a igreja já enfrentando opiniões diferentes dentro da igreja primitiva. A questão dos gentios, e aí eles vão e buscam a instrução do Espírito Santo. Então, divergência sempre vai ter. A questão é como que nós tratamos essa divergência. Divergência de opinião, divergência de cultura, de forma de ver a vida, divergência entre judeus, gregos, romanos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é a diferença de opinião que é o problema, de jeito nenhum. A questão é que Satanás ele se aproveita disso quando nós não vigiamos. E aí você vai falar, eu quero que seja do meu jeito, tem que ser da minha forma. Então, e para que haja paz, alguém já disse, é necessário 2 pessoas, mas para que haja guerra, basta uma pessoa. A paz é mais difícil do que a guerra. Jesus está falando, Pai, que eles sejam um como nós 2 somos. Livra-os do maligno. Uma pessoa, ela pode destruir aquilo que centenas de milhares construíram, né? Provérbios 16, 28, eu anotei, o homem perverso espalha contendas, o difamador separa os maiores amigos, aquele que ele quer que o argumento dele ganhe. Eu tenho que ganhar, não importa se isso é verdadeiro ou não, se isso é bom, se isso é ruim. A minha opinião tem que prevalecer.
E eu vou buscar argumento bíblico. O foco está nela mesmo, ela tem que ganhar, não é isso? E Satanás se aproveita disso, não é? E ele vai dar lenha, e ele vai levar mais coisas, vai colocar muitas vezes pessoas que não são convertidas para estar do lado. E é por causa dessa divisão que acontece, é nesse sentido que a oração de Jesus está falando. Então, como nós somos protegidos dessa divisão, então? O verso 11, aí do 17, diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me destes. Qual que é o segredo aqui? Como então que eu sou protegido? Como nós somos protegidos de divisão entre irmãos? O verso 11, guarda-os em teu nome. É nesse nome. O que Jesus está apelando diante de Deus aqui? Guarda. O nome de Deus aqui, e nós sabemos que ela é similar a poder, significa poder de Deus. É como se Jesus estivesse falando, guarda-os, ó Pai, no teu poder. Nós entendemos que o nome de Deus é poderoso. O nome de Cristo é poderoso também. Então, mas Jesus está falando, Pai, guarda-o no teu nome. Então, o que nos protege disso? Tanto de nós mesmos, quanto da malignidade que Jesus está orando aqui. Somente o poder de Deus. Somente. Não é a minha estratégia, não é a minha construção do que se chama de muros. Tem um termo usado ali, interpessoais. Então você fica na sua, eu fico na minha. Nós temos que lembrar que nós não estamos lutando contra pessoas, mas contra um sistema maligno, contra o mal que está por trás de tudo isso. Então a primeira coisa que Jesus pede, número 1, proteção, para que nós não sejamos uma igreja dividida. E eu digo aqui a igreja de Cristo Jesus. No segundo ponto, ele vai pedir santificação. Do 15 ao 17, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas sim o guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí, bem conhecido, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Uma das divergências do mundo cristão o que é essa santidade? Qual é o que me liga ao mundo? Então nós pensamos assim, eu vou buscar a santidade. Então tem duas mentalidades aí. A mentalidade que eu chamo mentalidade monge, lembra o monge que ele se afasta? Ele vai dizer assim, eu não sou do mundo. Jesus disse que eu não sou do mundo. E aí ele pega e ele se afasta de tudo e todos. Na Bíblia esses são quem? Os fariseus, os essênios, os zelotes. Mas Deus não vai nos tirar do mundo. Ele falou aqui que não é para nos tirar do mundo. Quem pediu para tirar do mundo? Moisés, Elias, Jonas. O que eles falaram? Deus, tira-me do mundo. Leva-me embora. Eles oraram isso. E Deus não concedeu esse pedido a nenhum deles. Vocês não vão sair do mundo. Vocês vão continuar no mundo. Então, a resposta de Jesus a esse tipo de mentalidade, eu quero sair do mundo, separar totalmente a mentalidade monge, né? E muitas vezes isso acaba criando um grupo eletizado. Eu não me misturo com essas pessoas, né? A resposta de Jesus é, eu não peço que tire-os do mundo, e sim que os guarde do mal, é o que ele está dizendo. E como que ele nos guarda do mal, então? Aí nós já temos uma resposta. Santificando, na verdade. E o que é verdade? A palavra.
Então, a oração de Jesus é: eles podem ficar no mundo. Eu não estou falando para tirar eles do mundo, mas santificá-los. Como? Através da palavra. Por outro lado, sempre há os extremos. Então é MM, tem a mentalidade de monge, que quer subir e se separar de todo mundo, e tem a mentalidade mosca. O que é a mentalidade mosca, né? O primeiro se afasta de tudo, a outra está em todo lugar. Como que é uma mosca? Está aqui, está ali, estou lá também, não é? Está em toda parte. Onde você olha, ela está. Onde não devia estar, ela está, né? E essa é a mentalidade mosca. Onde você vai? Tal lugar, estou junto. O que você vai fazer? Isso? Estou nessa. Essa é a mentalidade mosca. São dois extremos, né? E qual que é a resposta de Jesus a esses dois extremos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra santificação, ela tem a conotação de algo que deve ser feito. Apartar-se de um sistema impuro. É isso, de um sistema impuro. O que o Tiago fala lá na carta que nós estamos estudando, como que ele termina lá o capítulo 1, a verdadeira religião, cuidar dos órfãos, viúvas e o quê? Se apartar dessas coisas, se purificar, manter longe dessas coisas. Então, há uma resposta bíblica para a santificação, mas é se apartar de algo moral. Não é fugir, é não se contaminar. É diferente, porque onde nós estamos, o ambiente em que nós estamos, é um ambiente contaminado pelo pecado em qualquer lugar que você vai do planeta. Mas é como água e óleo. É diferente, não adianta se afastar fisicamente. Você pode se afastar para o lugar mais longe que for. O pecado continua no seu coração. E Jesus Cristo nos dá o exemplo. Em Lucas 15, 2, eu anotei aqui, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha Jesus aqui. Está falando daquele que é santo, santo, santo. E o que Jesus está fazendo? Comendo com pecadores. E nós sabemos que para um judeu isso tem conotação de intimidade, né? No 7,34 de Lucas também, ele diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. E no próprio Lucas, Jesus responde: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando nós olhamos uma pessoa e nós temos uma atitude moralista, nós subimos num pedestal e achamos que somos mais que essa pessoa. Amados, nós sabemos que nós não fazemos o que essas pessoas fazem, é por graça. Não foi você que foi atrás de Cristo. Ele que veio. Foi Deus que se revelou a nós. Foi Ele quem deu as escrituras que você tem aí. Ninguém subiu aos céus para trazer isso. E nós somos santificados através desse instrumento que é a palavra. Então, qual era o ministério de Jesus? Não era se afastar ou se apartar dos inconversos ou os não convertidos. Não, mas estava com eles. E ele era influência na vida dessas pessoas. Deus nos santifica para que nós possamos andar pelo mundo e continuar a sua missão. Quando você ora santificado seja o vosso nome, que você está levando o nome de Deus. Você está falando: eu levo uma vida a qual promove essa santificação. No verso 18, já partindo para o fim, ele fala isso: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei aonde? Ao mundo. E ele não nos deixa sozinho. Nós sabemos disso. Deus quer que nós estejamos aqui no mundo. Ele nos santifica para nós estarmos no mundo e usa-nos como sal da terra. Porque não tem sentido. O sal, se você pegar um pedaço de carne e colocar um sal do lado e ficar esperando, você separa, não tem contato nenhum, e aí?
que vai acontecer? Nada. Não salga. É o contato que salga. O que é esse contato? Não é você partindo para o mal. Não é você fazer o que aquelas pessoas fazem de mal ou faz à sua volta. Você não concorda com aquilo. Mas se você não abrir a boca e proclamar o nome de Cristo, e proclamar o Deus a que você serve, se você não servir como exemplo vivendo ao lado dessas pessoas e mostrando aonde você vai, no seu trabalho, na escola, dentro do meio familiar, não resolve, não é sal. O sal, ele salga, ele tem contato com essas pessoas. E às vezes, alguém já disse que às vezes se faz necessário abrir a boca, porque o nosso exemplo fala alto. E nós somos falhos. Nós somos falhos. Mas as pessoas devem saber como você age com a sua falha. Você não disfarça, não fica escondendo. Quando alguém vem e fala, olha, você fez isso não é coisa de crente, sua resposta deveria ser, e você tem razão, não é coisa de cristão fazer isso. Entende? Pequei contra o meu pai. Obrigado por ter falado isso e eu vou evitar fazer isso. Porque nós somos falhos. Então, o sal, ele leva o tempero e não recebe o tempero. Então, a palavra sal, você vai para influenciar e não para ser influenciado. Por isso, um cristão, ele sempre, na maioria das vezes, ele trabalha no meio de pessoas não cristãs. E ele ora para que aquelas pessoas se tornem cristãs. Trabalha para isso. E Jesus andava em todas as esferas. Ele tinha o equilíbrio, o ser mais santo do universo, aquele que atravessou, que nós podemos dizer aí, simbolizando, como se ele atravessasse a atmosfera e veio ao nosso encontro aqui, o ser mais santo do universo. Onde que eu quero chegar? A nossa vida é um desastre. E ele veio aqui. Quem de nós é santo, santo, santo que poderia receber Jesus Cristo? Nenhum de nós. Pecadores. E ele veio. Ele veio para morrer, a viver e morrer por pecadores como nós. Ele veio para trazer a sua santa palavra, ele veio para trazer a nossa salvação. E o que você tinha de igual com ele? Por que muitas vezes nós estamos procurando só os nossos iguais? Então o sal não pode perder o seu sabor. Não pode. Agora, se você se está rodeado de pecadores e não tem como notar a diferença, então tem algo errado. Aquilo que nós já falamos. Um peixe morto ele é levado pela água. O peixe vivo é que nada contra a maré. Qual a sua mentalidade? Mosca ou monge? Jesus mostra o equilíbrio. Ele está em vários lugares, ele mostra a balança, mas ele para orar. Ele se dedica tempo com Deus. Então, se você vai estar em contato com pessoas que você considera pecadores, faça como Jesus, ore, busque a palavra, aparte-se antes. É uma luta. Então, como você buscou a santificação? Como você se preparou? Através da palavra. Quando você entra nesse campo, você está entrando em um campo do inimigo, num campo minado. Vai ser necessário participar de uma festa de família, em que há coisas muitas vezes terríveis? Ore antes e bastante. Um ambiente onde não há regras, se prepara. Jesus fazia isso, as duas coisas. Não abria mão de ter um tempo com Deus, um tempo de buscar a Deus, e não abria mão de estar junto com outras pessoas para ele poder proclamar a esse Deus maravilhoso. O verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos concluir rápido com o terceiro ponto. Jesus ele ora pela unidade do seu povo, ele não quer divisões, né? O mundo ele não tem como superar isso,
os seus problemas de divisão, a igreja pode. Jesus uniu os discípulos que pensavam totalmente diferente, opiniões diferentes, e tornou um com ele. O verso 21 ele fala, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviastes. Olha que legal. Jesus está promovendo que a unidade para que o mundo vendo pudesse crer, a fim de que todos sejam um. Este um, entenda-me, não quer dizer uniformidade. Unidade e uniformidade é diferente. As pessoas acham que os cristãos daquela igreja têm que ser todos iguaizinhos, vestir a mesma camisa. Amados, cada um tem uma forma particular, uma forma que Deus fez. Nós temos comportamentos diferentes. Nós vemos no próprio discípulo o comportamento de Pedro mais estourado. São personalidades diferentes. A diferença é que Deus pega tudo isso e usa para a glória dele. Então eu gosto de imaginar uma tela, um quadro em que Deus está pintando e você é apenas mais um pontinho daquela tinta que são milhões de pontos. E Deus está fazendo uma tela magnífica, e cada um tem um pontinho de cor, cada um faz parte desse projeto magnífico que é dele, e ele está construindo e está usando cada pessoa, fazendo essa obra maravilhosa. Mas aí chega um pastor que não entende o que é unidade em Cristo, e ele pega o pincel da mão de Deus, como se isso pudesse, eu estou apenas simbolizando, né? Abrindo aspas aí, ele pega e ele gosta mais do branco, porque ele é lá a corzinha branca, e ele começa a pintar, todo mundo tem que ser de branco, esse quadro tem que ser branco, não, tem que ser azul, tem que ser rosa porque eu sou rosa, entende? Isso seria uniformidade. Uniformidade. Unidade é em Cristo. Todos nós amamos o nosso Deus com todo o nosso ser. Todos nós olhamos para a palavra com temor e tremor. Todos nós temos um único propósito. Então, todo esforço humano não tem como promover essa unidade. Isso vem de Deus, é só Deus. Por isso que Jesus Cristo ele ora pedindo que sejamos um, ó Deus. Seja um numa missão, ó Pai, para que o mundo creia que eu o enviei, o que eu enviaste. Então, esse é o ponto. Jesus, ele sabe que pessoas diversas só se unem quando há uma única missão, não é? Já viu quando há uma missão? Quando cai um motoqueiro lá e atropelado, corre todo mundo, cada um faz uma coisa, né? Outros fogem, mas a maioria vai. Mas um outro exemplo, quando há um futebol, quando há uma nação que está jogando, né? A Copa do Mundo, todo mundo pensando junto, não é assim? Porque tem uma única missão. Quando a igreja ela está focada em glorificar a Deus, ela vai ser unida, apesar das nossas diferenças. Entende? As nossas diferenças, elas terminam quando a lei do Senhor, ela vem, e com lei, eu quero dizer a palavra de Deus, ela vem e ela nos exorta. A nossa diferença termina ali. Eu era diferente porque eu roubava. Agora, eu não roubo mais porque a palavra de Deus me ensinou. Então, eu era diferente porque eu gritava. A palavra de Deus diz, longe de vós toda gritaria. Eu vou manter minha personalidade, mas eu não vou fazer essas coisas. Entende? Aí nós vamos tomando que forma? A forma da mente de Cristo e nós vamos sendo um em Cristo. Isso é unidade. E ele fala, Pai, para que se foque na nossa missão. É isso. Alcançar o mundo para ti. Glorificar o seu santo nome. Termino lendo o verso 18. Assim como tu me enviastes aonde? Ao mundo. Eu também os enviarei ao mundo. Eu creio que essa pandemia vai terminar. Muito em breve. Hoje já saiu alguma coisa, amanhã talvez vai sair oficializado o Estado de São Paulo, já colocando datas, inclusive, para a abertura de igreja. E nós temos orado por isso. Mas, amados, ainda em meio a essa pandemia, nós temos contatos com pessoas.
E ainda em meio a essa pandemia, virtualmente nós podemos ter corações divididos. Nós temos que lembrar que o nosso Deus é um. E nós temos que lembrar a palavra de Deus que diz que nós não devemos ignorar o quê? O ardil do maligno. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra. Essa oração, Pai, é feita por nós e nós sabemos que essa unidade só vem de Ti. Ó Deus, que nós possamos promover isso. O mundo conhecereis que sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Ó Pai, esse texto é magnífico, nos ensina muito mais que isso. Mas obrigado por essa porção essa noite, ó Deus. Que nós possamos promover o Seu nome, Pai. Nos ajude naquilo que nós estamos falhando, que nós possamos colocar diante do Seu altar. E hoje, Pai, nós sermos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Te agradeço, coloco cada oração que vai ser feita agora em Seu nome, no Seu altar, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por esse tempo. Vai lá, o pessoal que está acostumado a orar, pega esse tempo com Deus. Qualquer um, né, que está assistindo, se está em família, vença barreiras, né? Faça os seus pedidos, tudo aquilo que você coloca diante de Deus é válido, nós já aprendemos. Lá em Filipenses, o quê? Que não há nada pequeno demais que nosso Deus não se importe. E nada grande demais que Ele não resolva. Então, seja o que for que está te incomodando. A palavra de Deus fala, não estejais ansioso por coisa alguma, antes faça conhecido diante de Deus tudo isso. Que nós possamos separar esse tempo para orar. E orar glorifica o nome do nosso Deus. Amém?